Porque como a cirurgia ela é artesanal, por mais que eu faça um planejamento hoje, como nós fazemos, no computador, com raio-x, etc., eu coloco lá, eu sei exatamente o tamanho do implante que eu vou usar, enfim, isso tem alguma variabilidade durante a cirurgia. E nós acreditamos que o robô ele vai eliminar essa variabilidade e você vai poder executar exatamente o que você planejou. 42 graus são 42 graus. O olho não percebe se são 43 ou se são 41, enfim. Mas o robô ele percebe. Então eu planejo 42, eu vou usar 42. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Dessa vez eu recebo aqui em dose dupla o pessoal da cirurgia do quadril do CIOT. Sou muito feliz em receber dessa vez o Dr. André e o Dr. Pedro. Sejam muito bem-vindos. E eu guardei um assunto assim, que você aí do outro lado vai ficar com várias e várias interrogações. Porque quando fala de robótica associada à medicina, associada à cirurgia, nós não temos as respostas, mas eu tenho muitas perguntas e espero colocá-las todas em discussão. Será mesmo que a robótica dentro da cirurgia do quadril a gente vai chegar a chamar de uma revolução? Vou começar com essa, então. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor André. Muito obrigado, Jéssica. Responder isso dá medo. A Jéssica me dá medo sempre. Ainda bem que a gente fica muito à vontade e vai conseguindo evoluir bem nossa conversa, né, Jéssica? Vocês já tiveram cara a cara com o tal robô que vai fazer a cirurgia do quadril. Sim. Vai ser revolucionário, doutor Pedro? Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, eu acredito que sim. A gente teve cara a tela, né? Porque é o que o André estava falando antes. Quando a gente fala em robô na medicina, na ortopedia, a gente imagina um humanoide uma pessoa, né? Fazendo lá. Não é. É um instrumento a mais que agrega resultado na cirurgia, sim. E a gente fala de robô e robótica, além de pensar na questão de ser humano, a gente pensa numa coisa autônoma, que vai fazer tudo sozinho, vai operar sozinho. Não é nesse sentido, doutor? Não. Na verdade, hoje a gente já faz, isso sempre, quando a gente aprende a fazer a prótese de quadril, essa utilidade do robô atualmente, melhor posicionamento dos implantes, dos componentes da prótese. E a gente já faz esse planejamento de uma maneira diferente. Então, o robô, ele aprimora esse planejamento, ele fica mais exato na nossa colocação dos implantes, mas ele é uma ferramenta a mais, como o Pedro falou. A gente hoje em dia já consegue fazer com o planejamento que a gente faz, a grande maioria das cirurgias assim, de uma maneira relativamente constante, vamos dizer assim. Mas em alguns casos ele deve ser muito útil, né? Ele já é útil e isso deve evoluir muito, né? O futuro envolto a máquinas. A tecnologia hoje é só nos olharmos ao redor, né? Na verdade, a gente acha que essa robótica ela é disruptiva, mas ela está aí já há décadas na nossa vida, a gente nem percebe. Então, o que acontece quando você compara a realização de uma cirurgia à mão livre, por exemplo? Porque a cirurgia ortopédica ela é uma cirurgia bem artesanal. Ela é bem artesanal. A mão do cirurgião é bem presente. Então, quando, por exemplo, a gente olha uma radiografia, a gente sabe se foi o André que fez, se fui eu que fiz. A gente sabe. Então, a robótica está na indústria já há muito tempo. Então, antigamente, o soldador fazia a solda manual. Ele soldava, claro, tinha resultado. Mas o robô, ele veio para uniformizar isso. Então, você consegue uniformizar todos os teus resultados. Na indústria automobilística é muito frequente isso. Tem vídeos aí na internet, você vê um robô pintando um carro. Ele pinta com maestria, ele não erra. Então, na medicina, na ortopedia, especial na cirurgia do quadril, eu acho que esse que é a grande vantagem, é a uniformização do resultado, né? E quando a gente fala desse resultado, beleza, enquanto a máquina está funcionando, tá tudo bem. Mas e se acontece algo? O cirurgião tem que assumir? O que acontece num processo cirúrgico com a robótica? Sim, e isso pode acontecer. E só para colocar, essa uniformidade na parte técnica, que ainda tem a parte humana, que é a indicação,
a expectativa de resultados, essa conversa do cirurgião com o paciente, entender bem a doença de cada um é diferente, né? A gente já faz isso há muito tempo, que o hospital se preocupa com isso, e nós, cirurgiões, temos que nos preocupar com a segurança do paciente, que a gente chama. Então, a gente opera em dupla há 20 anos quase, né, Pedro? 20 anos. E agora tem o Emílio, que faz parte da nossa equipe, então a gente forma equipes para que a gente tenha mais segurança também, né? Então, se a gente faz planejamento, durante a cirurgia se acontece algum problema, e durante a cirurgia um pode ajudar o outro quando a gente entra em dúvida ou dificuldade também, né? Então, isso já acontece, a gente já tem o plano B, Já tem o né? plano B. No robô, às vezes isso pode parar o robô, acabou, não sei, ele falhou como uma lâmpada pode queimar, um elétrico, e a gente chama isso de conversão. A gente tem que parar o robô e fazer o método que a gente planejava tradicionalmente, né? Eu não sei o que as pessoas têm como ideia de como é uma cirurgia ortopédica robótica. Então, eu estou imaginando assim que você está pensando que o robô vai lá e ele que faz, ele que corta, ele que posiciona. Não é bem assim. Uma coisa bastante que eu acho que fica fácil de entender, eu comparo o robô com esses assistentes de direção de carro. Os carros mais modernos, muitos deles já vêm com isso. Então, você está dirigindo na estrada, ele não te deixa sair da pista. Quando você está saindo da pista, ele te devolve para a pista de novo, ele te auxilia a fazer curva. Quando ele observa que tem um carro na frente, ele já reduz, ele não te deixa acelerar. Então, o robô, na cirurgia de quadril, ele tem mais ou menos essa função. A gente faz um planejamento prévio, alimenta ele no computador e ele vai seguir aquele script ali. Não é que ele vai pegar o instrumental, vai fazer o corte no osso, vai perfurar o osso, vai fresar, implantar a prótese. Não. Ele auxilia o cirurgião a fazer isso. Ele dá margem de segurança para o cirurgião fazer isso. Então quer dizer que se a gente entrar numa cirurgia robótica do quadril, os cirurgiões não vão estar deitados, só olhando. Não é essa a imagem que a gente vai ver. Não. O cirurgião, ele está em campo. Ele está com a mão suja de sangue, ele está com a mão na massa, literalmente. É diferente da cirurgia. O André pode explicar isso melhor, porque ele já tem experiência com a cirurgia urológica lá no São Lucas, né? Lá é diferente, o médico está num console, está sentado numa cadeira, né? Não é assim? Fica mais distante do paciente. É que são tipos diferentes de robô, né? O robô da barriga, que é o Da Vinci, né? Ele é à distância, ele é um robô... não é controle remoto o nome, mas ele é remoto, ele é acionado remotamente. Esse nosso, ele é diferente, é isso que o Pedro falou, ele nos dá os limites do planejamento que a gente fez. Ah, entendi. Então, e tem a navegação, que ele nos dá mais ou menos a direção, então ele era precursor, é uma coisa menos avançada que esse, que já não nos deixa sair fora da linha, como o Pedro falou, né? Ele nos auxilia. Eu fico pensando assim, ter o auxílio de um robô com médicos e cirurgiões experientes como vocês, eu acho que é tranquilo. Mas para esse médico novo, vocês que também atuam junto aos residentes, aos futuros médicos, vai ser melhor para ele sair para o mundo de cirurgia já tendo essa tecnologia em mãos, ou vai faltar essa habilidade técnica, aquela habilidade artesanal que vocês comentavam? Como é que vai ser? Dá um pouquinho de receio como docente? Não. Tem dois aspectos que isso é discutido a nível mundial e com publicações científicas, inclusive. Parece que para o cirurgião que está em início de carreira, em início de desenvolvimento de curva, o robô ele faz mais diferença do que para um cirurgião sênior, um cirurgião já experiente, né? E a preocupação que existe é a mesma preocupação que eu tenho hoje em relação aos meus filhos. Eles estão desaprendendo a escrever à mão. Eles digitam, é tecla, é touchscreen, não sei o quê. E a caligrafia vai ficando para trás, né? Então, isso é muito novo na medicina ainda. E o futuro que vai dizer o que vai acontecer, né? Eu acho que o futuro vai ser assim. Nós não vamos mais usar a tabuada decorado, porque não faz sentido. A gente tem uma calculadora no celular, a gente usa ela facilmente, né? Mas vai ser um outro tipo de mundo. Se faltar internet hoje é um caos. Na clínica nossa é um caos, porque
o nosso programa da clínica do raio-x é online, da clínica é online, e sem o computador, antigamente a gente fazia na ficha, mas hoje fazer na ficha também fica inviável. Sim. Né? Pelo volume também. Hoje, como é que a camada da população que está tendo acesso à saúde é muito maior, então esses procedimentos nós estamos envelhecendo e são necessários na população. A artroplastia é um exemplo somente, tem muitos outros. Então, nós vamos ter que ter alguma coisa que auxilie. Então, isso não tira a possibilidade de tu formar médicos experientes. Tu vai ter que ter médicos experientes, mas demora muito para formar um médico experiente. Porque tu pega 100 alunos, que hoje tem muita faculdade de medicina, desses 100, 10 vão querer ser cirurgiões, desses 10, 2 vão fazer ortopedia, desses 2, talvez um siga uma carreira de um médico experiente, outro não queira. Ele desista no meio, ou não tem habilidade, ou, enfim, não desenvolva toda a capacidade que a gente tenha que ter, né? Eu e o André, nós somos da era pré-robô. Então, pra gente, eu fico muito tranquilo. Vamos fazer a cirurgia robótica, estragou, queimou o fusível do robô, vou ter que assumir aqui o piloto automático. Sem nenhum problema. E não... né? Vai ser tranquilo. Mas isso é estudado. Isso vai ter o plano B. Isso tudo vai ter uma evolução, né? E eu vejo assim... Nós estamos no início disso. Mas não dá para ir contra a tecnologia. Senão acontece o que o André falou aqui. Porque na minha época eu fazia tabuada na mão. Sim, naquela época você fazia. Eu também tive que fazer. Porque não existia essa tecnologia, entendeu? Então a tecnologia avança, a gente briga muito, que a gente quer que as crianças vão para fora brincar na grama, na terra, não sei o quê, mas tem um videogame na tela que é muito mais legal. Eu brincava com terra na minha infância porque eu não tinha, isso aqui não existia. Então... era suficientemente divertido ter a terra, era o máximo divertido possível. Agora, hoje não. Então, é difícil competir com a tecnologia, é muito difícil. Você sabe que eu fico olhando para tudo isso, eu acho que toda nova tecnologia causa essa discussão que a gente está tendo agora. A videocirurgia, no passado, deve ter causado essa mesma questão, porque ainda hoje falar de videocirurgia para os casos de quadril não é tão normal, né? Não é todo cirurgião que é adepto. É muito novo, tem no mundo 30 anos, menos de 30 anos, assim, bem consolidado. E vocês tomaram a decisão de ser um grupo que é ligado e vinculado à tecnologia e está disposto a estar à frente dessas novidades. A pergunta é por quê? Não era mais fácil deixar alguém fazer e depois pegar meio tudo andando? Por quê a decisão de estar à frente desse processo? Porque se nós já fazemos bem sem essa ferramenta, vai ser muito mais fácil fazer com ela. Não há dúvida quanto a isso. E buscar essa inovação... Não, e ela vai evoluir. Eu lembro quando a gente decidiu que precisava treinar a cirurgia de vídeo, o Pedro se dispôs. Você veja que o Pedro é um cirurgião mais completo do que eu. Ele faz uma cirurgia a mais, ele faz uma técnica diferente e resolve problemas. Então, mas alguém tem que se dispor para fazer isso, né? Quantos anos de dedicação e vai para Chicago e volta e vai para não sei aonde acompanhar a cirurgia e estudar bem as doenças e a gente discutir entre nós, coisa que nós fazemos até hoje. Isso não para nunca, na verdade. O residente nos questiona, nós questionamos ele e nós queremos aprender, né? Isso é uma troca. É uma troca toda constante. Então, hoje quem faz esse tipo de cirurgia é o Pedro. Quando tem casos que aparecem no meu consultório, eu acabo pedindo para ele ver e ele ajuda a aconselhar a pessoa e a gente estuda junto a doença. Mas o robô não é diferente. Não há, isso não é tem que entender que além de ser uma coisa cara, hoje ainda, ela é para poucos lugares, ela não vai ser popularizada ainda, né? Até a cirurgia de vídeo ainda não é uma coisa popularizada, porque você saber usar bem a ferramenta, eu acho que vai ser a diferença. É como saber bem usar o videogame, que os nossos filhos têm que fazer. Eu acho que nós temos que ensinar eles bem, nós temos que aprender a usar o celular bem, é o WhatsApp que nos incomoda.
é um trabalho. Tem que ver o quanto isso é trabalho, o quanto é diversão e o quanto vai ser efetivo, assim. Eu acho que o detalhe vai ser esse. O André tocou num ponto muito importante, que é o custo. É caro. Então, quer dizer que a cirurgia auxiliada pela robótica, ela é melhor? Sim, ela é melhor. Mas é essencial? Eu só posso fazer cirurgia com robótica? Não. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o custo vai inviabilizar a cirurgia para o paciente. Entendeu? Então, assim, isso vai ser oferecido para os pacientes e o paciente que optar ou por acaso não tiver condição, faça a cirurgia convencional com o cirurgião experiente. O mais importante é resolver o problema, né? Com toda a segurança, porque nós estamos falando de uma porcentagem, de uma fração dos pacientes ortopédicos. Se você olhar o universo de paciente ortopédico hoje que precisa de uma cirurgia de prótese de quadril e prótese de joelho, se você olhar o sistema público, isso não vai ser acessível para 99% e alguma coisa por cento das pessoas. Claro. Então, e talvez não seja necessário até, nesse primeiro momento, isso. né? Isso. Alguns casos, talvez faça grande diferença. Mas na grande maioria dos casos, a tecnologia existente, ele funciona muito bem. Isso funciona com os medicamentos caros também, que muitos deles a gente não sabe muito bem a indicação e com custos altíssimos. Então, tem indicação precisa, talvez. E os centros de formação, e por isso que a gente vai atrás dessa informação, a gente faz parte de quadril, a gente não pode deixar de conhecer tecnologias novas e indicar bem para os pacientes que vão precisar. Com certeza, isso a gente quer ter segurança e estar indicando bem, porque a nossa função principal é ajudar o paciente, e se a gente não consegue indicar bem, a gente vai procurar informação e procurar quem faça bem. Eu tenho 2 perguntas que eu considero bem críticas. A primeira eu vou comparar com a missão do professor quando vê a inteligência artificial e aí os textos começaram a ser produzidos com muito mais facilidade, né? E tudo ficou fácil demais. E aí o professor, cada vez que vem a tecnologia nova, fica com aquele receio. E se no futuro for tão bom que vai me substituir? No caso da tecnologia dentro da medicina, em algum ponto o médico vai perder um pouco de espaço pela eficiência dessa tecnologia, porque hoje o paciente está cada vez mais tecnológico. Em algum ponto dá um friozinho na barriga. Quem vai apertar o botão do robô? Essa que é a questão. Quem vai apertar o botão para ligar e desligar o robô? Mas eu gosto de utilizar a história, vou usar a história para responder isso aí. Antigamente, na tuberculose, ninguém sabia como funcionava a tuberculose. E tinha um especialista que se chamava ticiologista. Era o especialista em tuberculose, que não resolvia nada. Porque não se sabia como. Isso. Descobriu o seu remédio para tuberculose. E acabou a ticiologista. Hoje existe o médico do pulmão, que se tornou um médico que entende bem da área pulmonar, que é o pneumologista. Então, a gente tem que ir transformando nós tínhamos cirurgias do quadril, que eram as osteotomias, eram outras cirurgias que hoje são cirurgias defasadas. A gente não oferece muitas vezes ao paciente. Às vezes a gente cita para o paciente, mas a prótese de quadril é tão melhor o resultado e tão previsível que a gente tem dificuldade. E muitas cirurgias que existem, cirurgias concorrentes, mas com resultados às vezes não tão previsíveis, mas mais onerosas para o paciente, não financeiramente. Recuperação. De recuperação. Então, eu acho que esse futuro, com certeza, algumas coisas vão ser diferentes, mas alguém vai programar o computador, alguém vai apertar o botão, por enquanto assim, né? Não sei, inteligência artificial, tem uns filmes de ficção que o robô faz tudo, né? Vamos ver. Exatamente. Isso a gente não sabe, né? A gente não sabe. E nessa mesma onda dessa polêmica do professor, tem o lado humano da medicina. A gente já tratou aqui em outros episódios com vocês, inclusive, o quanto hoje existe a cobrança do profissional médico, do profissional que hoje ainda está muito frio, aquele profissional que não te dá tanta atenção, que não tem esse tato de atendimento ao paciente, que é diferente quando a gente está lidando com um especialista experiente, que valoriza o paciente. Será que não vai ficar mais difícil ensinar isso para o futuro médico? Esse lado humano da medicina, se a gente está inserindo tanta tecnologia? O que vocês acham? Jéssica, na verdade, a gente não ensina ninguém. Ixi. Não.
Você transmite o conhecimento que você tem e a pessoa absorve se ela quer ou não. Entendeu? Então, se existir alguma falha nesse ensinamento, não é por falta de quem está transmitindo o conhecimento que já foi adquirido de alguém. Eu acho que cuidado tem que ser no receptor desse. Ele deveria ser mais ativo. Que a medicina ela é uma área especial, ela é diferente. Ela tem que ser tratada de maneira diferente, ela tem que ser tratada pelo médico de maneira diferente. Então, vamos lá, vou usar o exemplo do atendimento pelo WhatsApp, por exemplo. É muito melhor quando você está recebendo um atendimento humanizado por uma pessoa que não tem o linguajar polido e né, o português correto, a gramática correta, do que você conversar com um robô que só entende o perfil binário 0101, entendeu? Então, o ser humano, ele precisa desse contato com outro ser humano, né? E você acha que só a experiência desenvolve isso? Não, a experiência aprimora, mas isso só acontece com o contato humano, né? Muito bem. E você, doutora André, concorda? Não, concordo totalmente. Isso aí e parece que na saúde você é mais sensível a isso. Parece que tem duas áreas bem sensíveis, na saúde e na área financeira. Que são coisas sensíveis da gente, que a gente precisa ter uma coisa que, na verdade, essa parte técnica a gente faz volume, que é o que tu está falando. Coca-Cola a gente faz volume, carro, que foi o exemplo que a gente usou. Isso tu produz em série. Agora, o atendimento, quando ele precisa de uma coisa que a gente chama de confiança. Então, na verdade, a gente tem que ter confiança. O paciente, a gente tem que ter essa relação, nós chamamos de relação médico-paciente. É uma relação de confiança. Se você der tudo certo no teu tratamento e tu ficar satisfeito, e se der alguma coisa errada, e se você precisar, se tu ficar angustiado, quem é que vai te ajudar? Então, tu ajuda pessoas. Na prática, eu acho que é isso que a gente faz. A gente tem tecnicamente, como é que tu vai me avaliar se tecnicamente eu sou bom ou não, né? Tu vai gostar de mim ou não, tu vai aceitar a minha explicação ou não, né? Perfeito. Vocês viram que todas as minhas perguntas foi muito desconfiada dessa tecnologia, né? Eu fui colocando aqui tudo o que eu imagino, porque a gente vai recebendo as referências do que é robótica e a gente sempre tem medo da revolução das máquinas, vai que elas que vão dominar o mundo, o que vai acontecer? Mas, obviamente, tem esse avanço, né? O mês de agosto de 2024, que lá em 93, no filme Exterminador do Futuro 2, já aconteceu. E nós estamos aqui ainda, foi a final de agosto. A revolução das máquinas. Sim. Lá do Skynet, se eu não me engano. Nossa, o Max deve saber melhor referência, olha lá, olha. Cadê o nerd Skynet, lá da mesa? Isso aí. Aquela ficção científica futurista, nós já passamos ela. E nada aconteceu. E estamos aqui ainda. As máquinas continuam, se eu puxar da tomada... Acaba a energia, faz sentido. E aí eu quero finalizar justamente com a versão de quanto essa inserção e essa abertura da medicina para esse tipo de tecnologia é benéfica para o profissional, que vai ter mais precisão ao oferecer esse atendimento, igual vocês disseram, que vai fazer toda a diferença para o médico que está ali criando as primeiras experiências, acertar mais do que errar, obviamente, e também para esse paciente, que pode ter mais segurança quando ele tem acesso a essas tecnologias. Então, se fosse para a gente resumir por que inserir robótica dentro da experiência do quadril em cirurgia, qual seria o grande porquê na visão de vocês, para a gente encerrar? Então, eu acredito que seja essa padronização e de eu conseguir reproduzir o que eu planejei. Porque como a cirurgia ela é artesanal, por mais que eu faça um planejamento hoje, como nós fazemos no computador, com raio-x, etc., eu coloco lá, eu sei exatamente o tamanho do implante que eu vou usar, enfim, isso tem alguma variabilidade durante a cirurgia. E nós acreditamos que o robô ele vai eliminar essa variabilidade e você vai poder executar exatamente o que você planejou. 42 graus são 42 graus. O olho não percebe se são 43 ou se são 41, enfim. Mas o robô ele percebe. Então eu planejo 42, eu vou usar 42.
entendeu? Então, eu acredito que essa seja a grande vantagem. Agora, como toda tecnologia que vem para solucionar problemas que nós tínhamos, então agora eu desenvolvi essa técnica e eu não vou mais ter aquele problema, mas eu vou ter os outros, que esses ainda estão para serem descobertos, né? Eu acho que a história mostrou que a tecnologia só nos ajuda, né? Essa implantada e consolidada. Então a robótica é uma coisa que ela vai acontecer. Eu acredito que ela vai trazer essa precisão que o Pedro estava explicando, e vai ser uma ferramenta muito útil futuramente. Eu não sei, não vai ter jeito, né? E nós só estamos falando aqui hoje sobre robótica porque isso está no nosso horizonte. A gente está olhando e está aqui. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Aqui em Cascavel, no Hospital São Lucas, isso já está altamente avançado. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente sentar daqui 6 meses, 8 meses de novo e aí, como é que foi? Como é que está sendo? Porque isso é uma realidade que está no nosso horizonte próximo mesmo, sabe? Eu tô louca pra poder ver a cirurgia, né? Eu tenho o prazer de acompanhar vocês em algumas cirurgias pra mostrar isso nos bastidores, e eu tô muito curiosa pra entender, porque uma coisa é a gente imaginar, né? Sim. E outra coisa é você ver realmente ali acontecendo. Quero parabenizar vocês por aceitarem o desafio, né? Porque sempre tem as cobaias, né? Nesse caso, vocês é que vão experienciar de fato e mostrar aí para todo mundo como fazer dali para frente. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigado a nós. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de divulgar o que a gente gosta de fazer, né? Muito bem, eu vou convidar você que está aí do outro lado a acompanhar, hein? Vai lá no Instagram, Cirurgia do Quadril, você vai ver muitas coisas em Quadril Cascavel que falam sobre a sua saúde, seu bem-estar, porque aqui a gente está falando de cirurgia, mas é bom você cuidar ao longo da vida, essa é a mensagem que a gente deixa para você. Te vejo em breve com mais um LikeCast, até mais!